Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 91. Nós vamos entender alguns privilégios que nós temos aqui expostos neste Salmo. O Salmo de número 91. Ele é bem pequeno, só tem 16 versículos. Uma leitura bem rápida. Salmo de número 91, de 1 a 16. Eu vou lendo, os irmãos vão acompanhando. O título do Salmo: Sob a sombra do Altíssimo. Ele começa: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés do leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por nos dar o privilégio de termos a Tua palavra em nossas mãos. Nós somos imensamente gratos, ó Deus, por este privilégio, ó Pai. Todos os dias que nós temos o prazer de ler a Tua palavra, conhecer os Teus desígnios para nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por isso, ó Pai. Eu te peço, Senhor, abre os nossos corações para compreender a Tua palavra. Me dê, Senhor, sabedoria para poder falar as Tuas palavras, ó Pai. E cultive, Senhor, em nosso coração sempre o Teu desejo, ó Deus. Não se afaste de nós, ó Deus, ore para nós. Em nome de Jesus eu te rogo. Amém. Esse salmo aqui, às vezes a gente chega nas casas de algumas pessoas, a gente vê a Bíblia lá aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23, né? Mas a maioria é no Salmo 91. Que as pessoas usam este salmo como um amuleto de proteção. Às vezes eles pensam que o fato de deixar a Bíblia aberta neste salmo vai trazer para você a proteção. Ou às vezes alguns colocam, tem aquelas superstições, né? Tem gente que coloca, se não me engano, pimenta para poder espantar algumas coisas, né? Alguns males e tal. Então, o salmo, a Bíblia aberta neste salmo, somente aberta neste salmo, é isso. É como se fosse uma superstição, um amuleto, né? Uma tentativa de espantar algo ruim, né? E dizer, não, Deus está me protegendo. Mas como Deus está te protegendo? Não, a Bíblia está aberta lá no Salmo 91. Mas o que está escrito lá? Não, peraí, deixa eu ir lá ver. Né? Não sabe o que está escrito. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque a palavra de Deus ela não é um amuleto. Né? A palavra de Deus ela é o nosso guia, é o que Deus quer para nossas vidas. Aqui nós vamos seguir o que está escrito aqui. E Deus ele não vai nos abençoar porque nós estamos sendo bonzinhos e nós estamos lendo a Bíblia. Quando nós cumprimos a palavra dele, ele nos abençoa por amor a ele e pelo cumprimento da sua palavra. Você vai andar nos meus caminhos e eu vou te abençoar. Então esse
esse que é o significado da palavra de Deus, é você cumprir o que está aqui, os desígnios de Deus para a nossa vida. É a nossa regra de fé e prática, né, da nossa igreja. E nesse salmo aqui, nós temos alguns privilégios que nós podemos tirar dele aqui. Nós temos aqui pelo menos 10 privilégios que nós vamos dar uma pequena pincelada em cada um para tentarmos compreender o que Deus quer dizer aqui. Em primeiro lugar, nós temos uma habitação segura. Esse é o nosso primeiro privilégio. Nos versos 1 e 2, lá diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele conhece a Deus e ele diz ao Senhor: Deus meu, em quem confio, o Senhor é meu refúgio e o meu baluarte. Quando nós estamos nessa habitação, escondidos ali com o Altíssimo, nós podemos descansar sob esta sombra, porque Deus, ele está dizendo, ele é o seu refúgio, né, e ele nos protege de todos os lados, de todas as nossas ansiedades. Lá em Filipenses 4, 6 a 7, não desmarque aí o Salmo, mas vamos abrir lá rapidinho, em Filipenses 4, de 6 a 7. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente. Em Filipenses diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa é a proteção de Deus na sua sombra. Você não tem que estar ansioso, você não tem que ficar ansioso por nada, porque Deus, ele pede, ele conhece tudo o que você precisa, ele sabe tudo o que você precisa, mas ele diz que ele quer que a gente peça a Deus, porque nós temos que mostrar a Deus a nossa dependência do nosso Deus. Nós temos que mostrar a Ele que nós estamos reconhecendo que Ele é o Deus provedor. Eu sei o que você precisa, então me peça. Às vezes a gente faz isso com o nosso filho, mas a gente antecipa, né? A gente sabe que ele está precisando, a gente já vai lá, busca e toma, tá aqui. Aí fala assim, ué, mas eu nem pedi nada ainda, né? E o pai já sabia, a mãe já sabia, né? Mas Deus, Ele quer que você peça. Ele quer que você mostre a sua dependência. Não fique ansioso por nada. Né? Nós já fizemos alguns estudos sobre a ansiedade. Nós ficamos, às vezes, com a nossa mente toda perturbada porque estamos ansiosos por algo. Mas Deus diz, não estejais ansiosos por coisa alguma. Né? Coloca diante de Deus. Está ansioso? Coloca diante de Deus. Né? Ele é o seu refúgio. Ele é o seu esconderijo. Descanse à sombra do Onipotente. Então, em primeiro, nós temos aqui uma habitação plenamente segura. Quando estamos à sombra do Onipotente, estamos seguros e não precisamos ter as preocupações seculares. E um segundo privilégio que nós temos, está aí no verso 3, na parte A, que é o nosso livramento. Ele diz aí, pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Só essa parte. Quando as pessoas que moraram no interior aí devem ter pego muito passarinho, né? Feito aquelas armadilhazinhas, né? Que é quando o passarinho vai lá e puxa a madeirinha e tuc, caiu. Já era o passarinho, já vai para a gaiola, né? Tá preso. Ele não escapa mais. Às vezes nós temos alguns privilégios, algumas coisas que acontecem na nossa vida que parecem privilégios. Que nós olhamos, nós falamos assim, não, ali tá legal. Ali eu vou ter o que eu quero. E nós vamos andando em direção àquilo. E vamos andando. E esquecemos de colocar diante de Deus isso. E nós vamos seguindo diante daquilo, pensando que aquilo vai satisfazer os nossos desejos, os nossos prazeres. Esquecemos que
Deus tem o melhor para nós e tudo aquilo que está nos nossos planos, muitas vezes é dito na Bíblia. Se não for o plano de Deus que estiver no seu coração, vai te levar à perdição. E o passarinho, quando ele vê aquela comidinha lá na armadilha, ele não tem o discernimento. Ele vai andando, 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 entrou lá, quando ele pega, puf, puxou. Já era, caiu, está preso. Se nós não tivermos o discernimento, nós seremos como esses pássaros, como essas pessoas que vão andando somente em direção daquilo que é para realizar o seu desejo, o desejo do seu coração. O nosso coração, eles têm muitos desejos. Isso é fato. E Deus, ele permite que muitos deles sejam realizados em nossa vida. Porque nós temos que gozar de alegrias aqui na terra. E Deus, ele permite que nós gozemos de alegrias. O nosso trabalho, o nosso suor, que é do nosso trabalho, que nós conquistamos o nosso pão, que nós temos o dinheiro, Deus, ele permite que nós tenhamos uma boa morada, que nós tenhamos uma boa vestimenta, que nós tenhamos uma alimentação sempre à nossa mesa, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente anseia, que está fora dos planos de Deus. Por isso nós temos que colocar tudo em oração nos planos de Deus. Nós estamos na morada do Altíssimo, habitando no Altíssimo. Então, ali no Altíssimo nós temos a segurança. Essas armadilhas, ela tem uma isca que parece vantajosa. Você vai olhar, vai ser vantajoso. Tem uma pregação que eu ouvi uma vez do Hernandes Dias Lopes, que ele falou: se você for pensar em pecar, o diabo, ele já tem o barco pronto. Basta você entrar no barco e ir embora. Então, se você pensar em pecar, já está tudo arrumadinho, está tudo certinho. Né? Mas isso é contra os desígnios de Deus. Você só vai cair nessa armadilha se você não estiver nos desígnios de Deus. Você pode até sair dessa armadilha. Tem a questão da sabedoria, do sábio e do inteligente. Aí eu estava, o superintendente lá do banco, ele me falou uma vez, ele falou assim: Joás, tem o sábio e tem o inteligente. Aí qual é a diferença do sábio e do inteligente? O inteligente, ele sai rápido de uma armadilha que o sábio não cairia. Então, quer dizer, é um desgaste à toa se ele fosse sábio. Ele consegue sair, mas o sábio não cairia. Então, nós temos que ter essa sabedoria e colocar diante de Deus os nossos anseios para que Ele nos livre do laço do passarinheiro, que Ele nos livre dessas armadilhas. Porque lá, entrou lá, você descobriu que foi aprisionado, Deus, ele não vai te abandonar, mas você vai passar ali um perrenguezinho, né? Vai passar um aperto, né? Para poder sair daquela armadilha. E isso, quando você está com Deus, Ele te livra. Ele livra os teus pés da morte, livra os teus pés desses laços, desses empecilhos que você já poderia estar mais à frente, você acabou ficando travado aqui atrás. Um terceiro privilégio que nós temos, ele está aí na parte B do verso 3, que diz, vamos ler o verso inteiro: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. A peste, aquela que vem assolando, a peste perniciosa. Às vezes nós temos surtos de doenças, né? Às vezes as pessoas estão se alarmando, aí tem a questão de fazer aquelas vacinações às pressas, porque está acontecendo um surto. E às vezes as pestes perniciosas, elas vêm para atacar a nossa alma. Elas vêm para nos ferir. E Deus, Ele nos protege dessa peste perniciosa, porque ela vem como uma onda. Às vezes você está lá na sua casa, você fala assim: não, eu vou me proteger aqui, né, vou me guardar. Eu moro num castelo. O castelo, ele tem um fosso ao redor, cheio de jacaré, com água, né, cheio de jacaré. A peste não vai passar aqui. Mas não é assim, não tem barreiras. Ou eu moro no 70º, centésimo, sei lá qual andar de um prédio, não vai chegar lá em cima. Ela vai atingir, não existe barreiras. Somente Deus pode proteger a nossa alma, pode proteger a nossa vida dessa peste perniciosa que nos assola, que fica ao nosso redor, que pode nos levar à morte. É realmente uma onda de morte que são invisíveis e nos rodeiam. Nós não conseguimos enxergar,
Mas Deus, que é em espírito, ele consegue enxergar e ele consegue nos proteger dessa peste perniciosa. Nós temos ainda um quarto privilégio para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Nós temos uma proteção amorosa e eficaz. Aí no verso 4, que diz: cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Nós conseguimos ver isso daqui quando tem algum gavião rondando algum galinheiro, né, ou algum lugar que tem criações de galinha e tal, ou animais pequenos, ou quando vem uma chuva, né, muito forte. É interessante, a gente está assim olhando e quando você escuta o barulho do gavião lá em cima, às vezes as galinhas estão todas lá, né? Eu percebo muito essas coisas quando a gente está lá na casa do meu sogro e da minha sogra lá no Marajó. Às vezes você ouve tudinho, as galinhas lá tudo fazendo o seu barulhinho, os pintinhos ciscando e tal. Aí estão lá, quando você ouve o grito do gavião, quando ele dá aquele som dele, para. É muito interessante. Para. E eles, aí os pintinhos já vão procurando a galinha já fica aberta, os pintinhos vêm, ela se fecha e protege. E guarda. Eu fiz um teste uma vez, aqui atrás. Eu peguei tava cheio de manga aqui, né? Aí tinha uns periquitos aí. Então eu peguei no YouTube o som de gavião. Eles estavam fazendo barulho. Eu coloquei o som de gavião. Eles, ó, diminuíram, né? Aí, para você ver, né, o senso de proteção que eles têm, né? De defesa. Eles param o barulho. É muito interessante isso. E a galinha, ela traz os pintinhos para perto de si. Eles entram embaixo das suas asas, né? Quando vem a chuva muito forte. Ou quando vem o gavião que está passando. E Deus, ele faz isso com a gente quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Ele te traz para perto. Os nossos filhos, quando eles passam por algum problema, o que eles fazem? Eles correm direto e grudam na nossa perna. Né? Quando eles estão com medo, eles vêm e grudam na perna do pai e da mãe, porque sabe que vai proteger. Né? Sabe que o pai e a mãe estão ali como escudo. Né? Escudo de proteção para eles. Então eles vêm, eles grudam aqui. Só quando eles vêm assim, muitas vezes assim, muito assustados, eles vêm e grudam na parte da frente, mas normalmente eles grudam na parte de trás da sua perna. Eles ficam grudados aqui. Né? E eles ficam e você vai ficar aqui, parado para proteger. Você pega, ele vai se sentir seguro. E Deus, ele faz isso com a gente. Quando você está com os problemas, quando Deus te traz para perto dele, ele se coloca como escudo. Eu já vi um desenho uma vez que já deve ter rodado muito isso aí pelo WhatsApp, pelas internets aí, pelo Facebook, que é um bonequinho pequeno que ele está assim, aí está um ser maior com os braços abertos, assim, um monte de pedra acertando nele e o pequenininho lá embaixo, assim, né? Sendo protegido. Ele está aqui atrás, assim, as pedras sendo atingidas, tudo no grande, representando como Deus protegendo os seus. Aí tem uns escritos lá e tal, que eles fazem, né? Tem alguns que fazem uns negócios de projeção de proteção, de que se você ler a palavra, né? Que na verdade ali são os seus. Ali são aqueles que Deus guarda, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo de verdade. Né? Então, Deus guarda os que habitam junto com Ele, Ele guarda de uma forma amorosa e eficaz. Ele protege realmente. Nada vai atingir essas pessoas que estiverem ali com Deus, mesmo quando você se sente encurralado, quando você está perdido, às vezes na sua mente, mas Deus, ele está te protegendo, ele está te guardando. Às vezes aquele incidente que acontece no trânsito, aquela coisinha que você ufa, né, foi por pouco, mas é Deus que ele está te guardando ali, que ele não permitiu que aquilo acontecesse à sua vida. Então nós temos a proteção amorosa de Deus quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Né? Isso sempre tem que ser frisado. Eu vou ter a proteção de Deus? Vai, mas onde eu tenho que estar? No esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. E nós temos aqui ainda um quinto privilégio, que está aí no verso 5. Nós temos o livramento
dos terrores que assaltam a nossa alma. Vamos ler o verso 5. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Deus, ele guarda a nossa alma. O terror noturno fala daqueles medos que assaltam a nossa alma. São os medos que brotam no nosso coração, que nos angustiam, que nos deixam travados, né? Ali você fica encurralado. E Deus, ele é quem nos livra de atentarmos contra a nossa própria vida. Às vezes as pessoas sentem tantas tribulações, tanto aperto, elas ficam tão aperreadas ali na sua alma e não colocam diante de Deus que acabam atentando contra a própria vida. Nós tivemos aí um período agora atrás que foi sobre a questão do suicídio. Isso é a pessoa tentando contra a própria vida. Nós conseguimos ver aí até às vezes pessoas que andam diante de Deus que acabam fazendo isso também, de tão angustiada que está a sua vida. Às vezes a pessoa esquece, ela se angustia tanto e ela esquece de buscar a Deus. Nós temos que estar atentos como irmãos para conseguir observar isso e tentar trazer essa pessoa de volta para Deus. É difícil, é uma situação muito complicada, né? Quando esses medos do coração atingem a nossa mente. Quando eles vêm, nós temos aí dito já há algum tempo já a doença do século, que é a depressão. É uma doença muito difícil isso daí. Muitos entram em depressão e acabam tentando contra a própria alma, contra a própria vida. E acaba sendo contra a própria alma, né? Porque aqueles que se suicidam, né, os suicidas não entrarão no reino do céu. Está escrito na Bíblia. Então tem que ser com muito cuidado tratar dessas pessoas. E é uma doença assim difícil. Se a pessoa não estiver realmente apegada a Deus, não estiver firme com Deus, é difícil. A minha mãe, ela teve depressão. Ela ainda tem às vezes alguns abatimentos e tal, mas ela conhece, né, desde nascida no berço evangélico. Isso não quer dizer que porque é nascida no berço evangélico que vai ser sempre evangélico ou que sempre vai ser salvo. Não é aquela questão de filho de pastor, pastorzinho é, né? Isso não tem nada a ver. Senão nós teríamos aí, quando um médico tivesse um filho, nós teríamos já um outro médico para repor, né? Para estar no lugar. Né? E não é bem assim. Né? Deus, ele cuida dos seus, ele direciona cada um pelos seus caminhos. E a questão, a minha mãe, quando ela teve essa depressão, era difícil. Ela tomava remédio, ela não queria sair de casa, ela ficava só deitada. Daí a gente falava, mãe, vamos sair, vamos para algum lugar. Ela, não quero ir. Mas para a igreja a gente conseguia fazer ela ir. Ela sempre ia. Teve um episódio lá que eu brinquei com ela, que ela estava muito depressiva, né? Eu cheguei do trabalho mais cedo. Eu falei, mãe, bora ali no centro, vamos ali comprar algumas coisas que... Ela gosta de andar nas lojas, olhar, né? Aí ela falou assim, não, eu não vou. Eu falei, vamos, mãe. Não, eu não vou. Eu falei, se a senhora não for, eu coloco a senhora dentro do porta-mala do carro e a senhora vai. Aí ela, não sei o que. Eu falei, não vai? E ela é pequenininha assim, né? Aí eu peguei ela no colo e abri o porta-mala do carro e fui para colocar ela, não sei o que. Eu falei, então se arruma. Aí ela se arrumou, aí nós fomos. Né? A gente tem que cuidar das pessoas quando elas têm esses problemas, né? Isso foi meio um tratamento de choque, né? Quem teve um tratamento de choque foi a minha sogra, né? Que ela também estava com uns negócios de uns problemas e tal, que não sei o que, com umas molezas, uns negocinhos lá. Aí a Carla pegou ela e levou no hospital psiquiátrico. Rápido ela ficou boa. Né? Então, é um tratamento de choque isso, né? Só que nós temos que tratar também a alma dessas pessoas. Nós temos que zelar por elas. Elas têm que perceber que não somos só a gente que está fazendo algo por elas, que tem um ser supremo que está zelando por elas, que dá alimento para elas todo dia, que guarda suas vidas, que permite que acorde todos os dias. Né? Então nós temos que fazer com que essas pessoas se lembrem, olha, habite no esconderijo do Altíssimo, busque ao Senhor, lá você vai estar seguro, lá Ele vai te proteger das tormentas da sua alma. Então, vá para lá, corra para Deus. Ele tem o melhor para você, como nós cantamos. Né? Ele tem o melhor para a sua vida, para aquilo que Ele
predestinou já para você. E nós temos também ainda aí um sexto privilégio, que está aí no verso 6, que é um livramento contra os perigos visíveis e invisíveis. Aí diz no verso 6. Vou pegar aqui do verso 5. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Tem pestes que elas vêm à noite, né? Elas vêm nas trevas. Você não consegue ver, você não enxerga. E tem aquelas que vêm durante o dia. Você consegue ver. Você está vendo que ela está vindo, mas você não tem a capacidade e a força de se desviar, de se proteger. Você não consegue. Você não é capaz disso. Por mais robusto que você seja, por mais forte, às vezes a gente vai na academia, né? Tem aquele pessoal forte, né? Tudo grande. Aí você fala assim, não, isso é fácil de se defender, mas não é. Eles não conseguem se defender. Por mais inteligente que você seja, você não vai conseguir se defender. Se você não estiver no esconderijo do Altíssimo, você não vai conseguir se defender. Se você não se lembrar que o seu Deus, ele é pavês e escudo na sua vida, você não vai conseguir se defender. O escudo, ele tem um tamanho que era mais fácil do soldado levar. Agora o pavês, ele é a altura do soldado. Ele protege todo o corpo do soldado. Lá naquele filme dos 300, quando eles iam atacar, que eles eram só aqueles 300, né, contra aquele pessoal todo, eles montavam aquele círculo com os seus pavês, que eram grandes. Eles se protegiam. E protegiam aqui e protegiam por cima. Esse é o pavês que Deus tem conosco. Ele nos protege de todos os lados. Ele nos guarda das coisas visíveis e das invisíveis. Os escudos e os pavês, eles eram feitos com couro. Porque quando a gente assiste alguns filmes, né, desses medievais, quando eles atacam, os flecheiros, eles atacam às vezes com flechas com fogo. Então, quando pega no escudo com couro, ele não queima, ele apaga o fogo. O couro, ele apaga o fogo. Então, ele não vai queimar o escudo daquele soldado. Né? Então, Deus é o nosso pavês e o nosso escudo. Se chegar a Deus, ele não vai deixar que te atinja. Ele vai apagar todos os dardos do diabo, todos aqueles dardos que vêm contra a sua vida. Ele te protege de todos os lados. Como eles montavam aqueles escudos, Deus, ele te protege de todos os lados. Ele te guarda a sua sombra. Somente Ele pode te guardar disso. Não adianta como você tentar se proteger da peste num castelo. Você vai ser atacado ali. No andar mais alto de um prédio, ou numa parte mais isolada, você também vai ser atacado ali. Mas quando você está com Deus, Ele não vai permitir que aquilo chegue a você. Ele não vai permitir que você seja atingido. E em sétimo lugar, nós temos aí um livramento singular, que está no versos 7 e 8, que diz o seguinte: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Muitos usam isso daqui, né? Falam assim, não, eu creio em Deus, então vai cair 1000 para cá, 10.000 para lá, e eu vou passar sem problema nenhum. Né? Mas não é assim. Aqueles que buscam o abrigo de Deus, a proteção em Deus, você realmente vai ver isso. Porque a Bíblia diz que o ímpio ele foi criado para o dia da calamidade. E você vai ver isso acontecer. Né? Eles vão cair realmente ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas você não vai ser atingido, não é pelo fato de você deixar sua Bíblia aberta lá no Salmo 91, no Salmo 23, mas você não vai ser atingido porque você habita no esconderijo do Altíssimo. Você está à sombra. Né? Dá para você tomar assim como tem a questão da galinha que protege, tem também aquela questão quando você faz um bolo que você coloca aquela tampinha em cima assim, para não
nenhum mosquitinho pousar lá, não pegar. Você coloca aquela tampinha, fica como se fosse assim, protegido. Deus, ele vai realmente te guardar, te proteger, mesmo que você tenha todas as estratégias possíveis e imagináveis criadas pelo homem. O homem agora não tem limites, né? Está inventando tantas coisas, né? Então, estão criando até órgãos, tentando criar órgãos artificiais. Isso Deus dá sabedoria para a ciência, né? Para fazer com que o homem realmente viva bem. Mas mesmo que você tenha todas as estratégias, ciências, independente da área que seja, você não estará protegido se você não estiver no esconderijo do Altíssimo. Então, você tem que ter a sabedoria de estar com Deus. Por isso que Salomão, quando Deus permitiu a ele, ele pediu o que ele quisesse, né, riquezas, que os seus inimigos fossem destruídos, que ele tivesse mais posses sobre a terra, mais reinos. Ele pediu sabedoria para guiar o povo. Ele não pediu inteligência, porque a inteligência ela é adquirida, mas a sabedoria ela é dada por Deus. Então, se você não tiver a sabedoria de estar com Deus, você não terá também este livramento singular que está aqui, que 10.000 cairão ao teu lado, 1.000 à tua direita. Acho que eu inverti as posições, mas você não será atingido. Você estará ali protegido por Deus. Em oitavo lugar, nós temos aqui um outro privilégio, que é a sua casa protegida de toda praga. Está aí nos versos 9 e 10. Diz assim: Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa. Quando nós estamos na morada de Deus, quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo, Deus, ele vem morar na nossa casa. Ele está no nosso lar. Ele forma conosco aquele, quando temos o casamento, né, tem usado, muito usada aquela frase, né, que Deus forme o cordão de 3 dobras. Ele é mais difícil de arrebentar, né, mais firme. Então Deus, ele faz morada na sua casa. E onde Deus está, nada prevalecerá ali do mal. Não terá o diabo, ele não consegue alcançar ali. O inimigo, ele não consegue chegar ali. Nós temos um exemplo quando Davi foi buscar a arca, e ele não levou a arca para Jerusalém, ele deixou lá na casa de Obed-edom. Lembram desse texto? Ele deixou lá a arca, e na casa de Obed-edom, o tempo que essa arca ficou ali, porque a arca naquele tempo representava a presença de Deus no meio do povo, né? Quando o povo ele ia para a guerra, eles levavam a arca, porque era a presença de Deus no meio do povo. Então, ficou lá a arca na casa de Obed-edom. Nesse período, os seus animais nenhum abortaram, praga nenhuma atingiu a sua plantação, a sua família não teve problema nenhum, enquanto a presença de Deus estava ali na sua casa. Está escrito lá no Salmo que a casa de Obed-edom, lá no, não me falha a memória, livro de Reis, que cresceu muito. Todos olhavam e viam o progresso da casa de Obed-edom pelo fato de a arca de Deus estar guardada lá. Então, quando Deus ele faz morada na sua casa, quando ele está contigo, pode ter a certeza, você está no esconderijo do Altíssimo. Você está à sombra do Onipotente. Você está protegido pelo Deus grande, pelo Deus maravilhoso. E nada vai te atingir, porque Deus, ele está ali, ele está contigo. Nada vai chegar aqueles dardos do diabo, mesmo aquelas coisinhas pequenas que você não consegue ver, ou aquela bem sutil, que às vezes a gente não consegue identificar sozinho. Deus ele não permite que isso chegue à sua casa, que te atinja. E tem também quando Moisés, naquele texto que ele subiu no monte,
que Deus escreveu para ele os 10 mandamentos. O povo se corrompeu, o povo começou a fazer, eles colocaram lá todo o ouro que eles tinham e saiu um bezerro de ouro. Eles começaram a adorar um bezerro de ouro. Está lá em Êxodo 33, Êxodo 33, no verso 12 até o 16, que é quando Moisés roga a Deus a sua presença. Eu vou ler aqui o texto, acompanhe comigo, por favor. Disse Moisés ao Senhor: Tu me disseste, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é, porém, em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? É se manter na presença de Deus. Quando Deus te conhece, quando Ele te chama pelo teu nome, quando você acha graça diante dos olhos de Deus, Ele diz: A minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Você está à sombra do Onipotente, você está no esconderijo do Altíssimo. Ele está te guardando, a presença dEle está ali com você. Vamos voltar lá para o Salmo 91. E Moisés aqui, ele estava com um problema imenso. Porque o povo se corrompeu. Muita gente morreu nesse período aqui, que foram os idólatras. Todos eles morreram. Aqueles que geraram, que adoraram o bezerro de ouro. Moisés mandou moer esse bezerro de ouro, colocar na água e fez com que eles bebessem aquilo. Para eles entenderem que aquilo não é um Deus. Aquilo ali era somente uma imagem de fundição. Então, quando Deus ele mora no meio do povo, o povo ia bem. O povo tinha sombra, o povo tinha a coluna de fogo que andava à noite para eles não tropeçarem. Eles tinham o alimento, as suas pernas não inchavam, né? Isso é muito claro. As suas roupas não se estragavam. Imagina, 40 anos você não trocar uma sandália, uma roupa. Você não precisa trocar porque a sua roupa não estragou. Mantém aquele brilho toda certinha, a sua sandália não furou. Não precisou colocar o prego lá na Havaianas, na correia, quebrou. Não é verdade? Às vezes as pessoas não dão muito sentido para isso, não conseguem enxergar isso. Mas nas mínimas coisas, Deus protege. Deus guarda. Então, quando Deus está na sua casa, quando você está no esconderijo do Altíssimo e Deus faz habitação na sua casa, pode ter certeza que nada vai te atingir ali. A sua casa estará protegida das pragas, do inimigo, de tudo aquilo que vier para te fazer o mal. Em nono lugar, nós temos aqui o privilégio dos anjos trabalharem ao nosso favor. Nos versos 11 a 13, aí do Salmo 91. Ele diz assim: Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Aqui tem um risco muito grande, né? Assim como muitas pessoas fazem hoje, né? A gente fala assim, as pessoas estão fazendo isso hoje, isso é novo, mas
O diabo já tentou fazer isso já há muito tempo atrás, que é tirar um texto do contexto para fazer um pretexto. Né, que ele pegou esse texto aqui e falou para Jesus, quando estava tentando Jesus, porque os teus anjos darão ordem a teu respeito para te guardares em todos os caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Jesus falou, não tentarás ao Senhor teu Deus. Porque se você fizer isso, pensando que os anjos vão te segurar, se você se jogar do pináculo, ou de um prédio, eles não vão te segurar, porque você está tentando ao Senhor. Mas Senhor, mas está escrito lá que eles vão me suster nas suas mãos, nas mãos deles. Né? Eles vão me guardar. Mas é quando você está no refúgio do Altíssimo, quando você está andando com o Senhor, eles vão tirando do seu caminho as coisas para você não tropeçar, as pedras para você não tropeçar. Se você estiver andando na parte do antiga, o terreno era muito arenoso. Então, os seus pés vacilam, que é quando eles pisam naquelas pedras soltas que andam, que dá aquela escorregada. O anjo ele está ali, te segurando para você não cair. Ele vai te suster com as suas mãos. Mas não é o fato de você pegar e falar assim, não, eu vou andar por ali porque o Senhor vai me proteger mesmo. Não é assim. Aí é tentar ao Senhor. E quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, nós temos esse discernimento. Nós vamos entrar em algum lugar para levar o Evangelho de Deus, por mais perigoso que ele seja, você vai dizer assim, não, mas o Senhor vai comigo. É claro que ele vai, mas você também não vai entrar de qualquer jeito. Você tem que ser sábio, você tem que entrar com cuidado. E aqui é esse mesmo sentido. Os anjos eles vão estar ao teu redor para te suster nos caminhos, vão te proteger, vai te guardar das pedras, né, para quando você estiver andando, você não tropeçar, mas você está andando nos caminhos do Senhor. Ali é para você passar. O Senhor, Ele está te protegendo. Ele está te olhando, Ele está te guardando. Ele vai te livrar. Quando andamos em todos os caminhos de Deus, os anjos sustentam e nos livram dos tropeços. Mesmo se a gente pisar numa víbora, se a gente estiver no caminho de Deus, nada vai nos acontecer. Lembram lá de quando fala aqui do leão? A gente calcará os pés, o leãozinho e a serpente. Dá para a gente também levar lá para o lado de Daniel nas covas dos leões. Deus ele mandou um anjo para fechar a boca dos leões. E Deus protegeu a vida ali de Daniel. Deus guardou. Tanto que quando saiu Daniel da cova dos leões e mandou aqueles que estavam lá que tinham acusado Daniel, eles não chegaram nem no fundo da cova. E às vezes a gente vê aquelas figuras assim, né, ilustrando, aí Daniel sentado lá numa pedra no fundo da cova, né? E os leões deitados assim ao redor. Eu também creio que tenha sido dessa forma. Se não até maior ainda, tenha sentado quando a gente senta assim na nossa casa, que a gente tem cachorrinho, ele deita assim, você fica fazendo um carinho, né, pela grandeza de Deus. O leão deitado e Daniel tranquilo aqui com ele. Pela grandeza de Deus, isso pode ter acontecido. Nós não sabemos o relato total lá dentro, né, como que ficou. Eu mesmo teria ficado tremendo, feito um bambu no vendaval, né, balançando assim até, né, porque a gente só imagina. O Bidu só virou para mim aqui assim, eu já me recuei, né, um pouquinho. Agora imagina leões extremamente grandes. Deus mandou o seu anjo para proteger, o seu anjo para guardar. Os anjos, eles são criaturas de Deus que trabalham a nosso favor. Os anjos, eles queriam ter o privilégio que nós temos de propagar a palavra de Deus, mas Deus não permitiu. Falou, não, deixa que os meus servos lá vão fazer. E os anjos, eles vêm para nos apoiar, para nos guardar, para não deixar que tropecemos enquanto estivermos no caminho de Deus. E não tentarás ao Senhor teu Deus, tirando um texto do contexto, para tentar tomar isso como uma desculpa e tentar fazer algo totalmente inaceitável, né? Ou algo que vá contra os desígnios de Deus. Então nós temos esse ministério dos anjos ao nosso favor. Mesmo com os leões, com as víboras, ou com aquelas pessoas que vêm nos atingir, os anjos estarão conosco e nós prevaleceremos.
E nós temos aqui também, em 10º lugar, um 10º privilégio aqui neste salmo. Que eles vão aí do verso 14 até o verso 16. Que diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Lembra da angústia lá de Moisés, quando ele desceu do monte? Ele viu o povo e Deus falou: estarei contigo e te darei descanso. Deus, ele está conosco. Essa é a promessa de Deus. A promessa segurada de Deus. Aqueles que se apegam a Deus com amor e têm em Deus a promessa de livramento. Quando a gente se apega a Deus, Ele promete: eu vou te livrar, eu vou te guardar, eu vou te dar descanso. Aqueles que conhecem o nome de Deus são colocados a salvo. Mas o conhecem não é assim: eu sei que o nome de Deus é Deus. Jeová Rafá, meu Senhor, né? Elohim Yahvé, né? Deus é minha justiça. Não é esse conhecer, é o conhecer de andar com Deus. Moisés, ele andava com Deus. Moisés, ele não tinha a Bíblia estava se iniciando lá naquele período. Ele tinha um conhecimento de face a face com Deus. Deus conversava com Moisés face a face. Hoje nós temos a Bíblia. Quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Né, o pastor, ele fala, né, ele cita algumas frases que ele diz: quer conversar com Deus? Leia a Bíblia. Quer escutar Deus falando com você audível, de forma audível? Leia a Bíblia em voz alta. É Deus falando com você. Não tem mais nada a acrescentar nesse livro. Esse é o conhecer de Deus. Andar com Deus. Conheça a sua palavra. Teve um tempo que o povo de Israel, eles esqueceram o nome de Deus. Eles temiam dizer o nome de Deus. E depois eles se lembraram, quando eles estavam afundados, quando eles estavam perdidos, cativos, eles lembraram do nome de Deus. Eles invocaram o nome de Deus e Deus os tirou do seu cativeiro. Deus os livrou. Então, o conhecer a Deus, porque a gente conhece o nome de Deus, é o andar com Deus. É o orar constantemente a Deus. É o fazer a sua leitura da palavra de Deus. Você fazer a sua devocional, o seu culto, né, a Deus, o seu culto particular a Deus. O pastor, ele insiste muito com a gente. Nós temos que pegar firmes nisso, na leitura da Bíblia anualmente. A gente lê a Bíblia, aí depois no outro ano você vai ler, aí você fala: não lembro de ter visto isso aqui. Então é um aprendizado constante, um aprendizado o tempo todo. A Bíblia, a palavra de Deus, ela se renova, ela volta, ela é atual. Ela não é um livro que foi escrito lá atrás para você, ele só vale lá atrás. Não, ele vale aqui para a gente. O livro, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é atual. E nós temos que estudar, nós temos que conhecer o nome do nosso Deus. Mesmo que cheguem angústias, nós estaremos firmes em Deus. Mesmo que cheguem os problemas, estaremos protegidos em Deus. A sua promessa é de livramento. A sua recompensa é a salvação eterna. Essa é a recompensa que Deus nos oferece, a salvação eterna. Ele vai te colocar a salvo. Ele vai te mostrar a sua salvação. Estes são alguns dos privilégios que nós temos aqui no Salmo 91. Nós podemos aprofundar ainda isso aqui muito, muito, muito e vermos aqui muitas outras coisas que Deus tem para nós nos Salmos. Então nós temos que ter o Salmo 91, não é deixar nossa Bíblia aberta, né? Não é fazer um quadrinho do Salmo 91 e colocar lá. Não é assim que nós vamos conhecer o nome de Deus, que nós estaremos protegidos no esconderijo do Altíssimo. Não é colocando o Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará,
que nós teremos tudo, né, suprido nas nossas vidas. É o conhecer a Deus, é o andar com Deus, é o estar próximo. Assim como Moisés andou, Josué também andou, Paulo andou. Nós tivemos Judas, que foi discípulo, que andou com Deus na presença ali de Cristo, e ele o traiu. Estava predestinado para isso, mas nós temos que tomar cuidado com isso. Não podemos deixar de conhecer a Deus e não andar nos seus caminhos. Nós temos que andar apertado mesmo. Acontece, eu vi uma frase que estava escrita assim: a reforma foi realizada, mudou, mas a porta continua estreita. Então nós temos que andar pelo caminho estreito, não tem jeito. Mas nós sabemos que ali Deus está. Ali Deus está te guiando, Ele está te levando. Muitos dizem que todos os caminhos levam a Deus. Teve um colega que falou isso para mim lá no banco, ele é espírita. Ele falou para mim: Joás, todos os caminhos levam a Deus. Eu falei: mas é claro que leva. Ele: então, eu falei: uns levam para a perdição e outros levam para a glória de Deus. Mas todos vão passar diante de Deus e serão julgados. Você que andou no caminho de Deus corretamente, Ele vai te dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai. Agora, aqueles que não andaram nos caminhos de Deus, Ele vai dizer: não vos conheço. Então, todos os caminhos vão levar a Deus. Uns para a salvação e outros para a perdição. Então, nós temos que saber o caminho que nós estamos andando. Nós estamos andando no caminho da salvação. Estamos fazendo em Deus o nosso abrigo. Estamos fazendo em Deus, tendo a sombra de Deus nas nossas vidas, a proteção do Altíssimo. Esse é o caminho. Então, conheça Deus, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração? Santo Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder expor a Tua palavra, de compreender um pouco mais de Ti. Obrigado, Senhor, por falar aos nossos corações, por ser este Deus zeloso, esse Deus grandioso, que nos leva à sua sombra, que nos guarda no abrigo do Onipotente, que nos protege de todo o mal. Nós te rogamos, Senhor, guarda constantemente a vida desta igreja, ó Deus. Olha, Senhor, para cada família desta igreja. Faça, Senhor, morada nos lares destas famílias. Abençoe os seus corações. Deixe os seus corações como uma terra fértil, sedenta pela água da vida. E mata, Senhor, a nossa fome e sede da Tua palavra, Deus. Nós te rogamos, Senhor, supre as necessidades da nossa alma, como o Senhor tem suprido também todas as necessidades do nosso corpo. E nos ajude, ó Deus, a andar pelos Teus caminhos. Nós sabemos que o caminho é estreito, mas o Senhor está conosco, o Senhor nos protege, o Senhor é o nosso pavês e o nosso escudo, o Deus forte, o Deus de Israel. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.